Muito boa noite a você que está conosco neste culto que teremos aqui transmitido da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Guarituba. Você de casa e você que está presente aqui com a gente, muito boa noite. Que legal a gente estar junto e hoje nós vamos estudar a Bíblia. Nós estamos iniciando hoje uma série de estudos bíblicos, Jesus o Restaurador da Vida. E eu gostaria de convidar você a participar com a gente, tá bom? Nós vamos ter uma série de algumas semanas de estudo e essa série é para todo mundo. A gente vai levar de um estágio de não conhecimento para conhecimento da Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, que traz o seguinte no Salmo 122, verso 1. Diz assim, ó: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que o salmista sentiu. E é isso que você pode sentir aí na sua casa, você que nos acompanha aqui presencialmente também, Deus seja louvado pela sua presença. E quero convidar você a cantar um hino, tá bom? Conosco para preparar o nosso coração. É o hino Meu Pastor. Vamos louvar todos juntos? Cuidado
Esse é Jesus, o nosso pastor, que nos leva a lugares altos de água limpa para beber. Gostoso saber disso, né? Gostoso saber que tem alguém que cuida da gente, que pega a gente no colo, que nos sustenta. E como a gente fica honrado, como a gente fica feliz em saber desse cuidado todo de Deus para conosco. Eu gostaria de contar... Bom, primeiro agradecer a você que está com a gente, né, nos acompanhando, você que veio também assistir presencialmente o culto conosco. Sejam muito bem-vindos. É aquela horinha de você compartilhar o vídeo, tá bom? Eu vou mendigar like aqui, eu falo que eu fico mendigando, né? O que é isso, gente? Cada vez que você comenta aí no vídeo, cada vez que você compartilha, cada vez que você dá um like, aquele sinal joinha, o algoritmo do programa entende que isso é bom. Então, quando alguém pesquisar estudo da Bíblia, vai aparecer a nossa página lá, logo em primeiro. Então, faça isso, mas sem piedade, tá bom? Pode fazer bastante e, enquanto você também faz isso, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ter uma série de estudos bíblicos chamada Jesus, o Restaurador da Vida. Vocês que estão aqui já fizeram alguma série de estudos bíblicos sequenciais na igreja? Deixa eu ver. Não? Então nós vamos fazer a partir de hoje, tá bom? E você que não pode estar aqui com a gente na igreja, você pode fazer de casa. E deixo aqui a minha saudação a você que nos acompanha aí do bairro Guarituba, da Vila Mariana, da Vila Nova, do Jardim dos Estados, outras localidades. Deixa ali uma saudação na página, daqui a pouco a gente vai ler o seu comentário, tá bom? Gente, nós vamos ter duas séries simultâneas de estudo da Bíblia. A primeira série é essa que a gente está aqui, Jesus, Restaurador da Vida, transmitida aqui, da Igreja do Guarituba, todos os domingos, às 20 horas. Hoje, o meu convidado teve uma dificuldade, ele não conseguiu estar com a gente, mas nós vamos ter o mesmo momento aqui, feliz de aprendizado, tá bom? E a outra série acontece às terças-feiras, é uma série do Apocalipse. Nós já começamos semana passada, então na próxima terça às 20 horas, também pelos canais da igreja, nós vamos transmitir essa série do Apocalipse e nós vamos para a lição número 2, a série Bíblia Fácil Apocalipse. Entre em contato lá na Novo Tempo, é biblia.com.br e pede lá a sua série e você pode receber na sua casa sem custo. Ou se você preferir, você pode acompanhar o material digital também, sem problema nenhum, tá bom? Nós teremos no finalzinho um momento para orar por você. Se você quiser deixar algum comentário no chat, algum pedido, algum agradecimento, no finalzinho desse programa nós vamos ter o nosso momento de oração. E, sem mais delongas, vamos então iniciar o nosso estudo. E para estudar a Bíblia, está com a Bíblia na mão já? Pegaram a Bíblia aí? Tá no jeito? Então põe a sua Bíblia no peito aqui, ó. Isso, bem gostoso. E vamos falar com Deus. Senhor, estamos aqui com a Bíblia na mão. E esse lugar onde estamos se torna agora a tua morada. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajude a compreender as Escrituras. Nos ajude, Senhor, para que tomemos uma decisão de fé, de obediência ao teu lado. E abençoa cada pessoa que está conosco aqui nesta noite e os que estão acompanhando pela internet também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Você já se perguntou em algum momento o que é a verdade? Vai aparecer aí na sua tela a tela inicial aqui da nossa apresentação, Jesus e as Escrituras Sagradas. Esse é o tema da lição número 1. Nós temos várias lições pela frente aí, são 18, tá bom? E hoje é o tema falando sobre as Escrituras Sagradas. Mas pergunto para você, verdade é uma coisa importante? Gosta da verdade? Ou pode mentir de vez em quando para você? Quando a gente fala, por exemplo, com médicos, quer que o médico conte a verdade para você sobre o seu estado de saúde? Se você falar com a pessoa que cuida do seu dinheirinho, você guardou seu dinheirinho no banco, se o banco estiver quase falindo, você quer a verdade? Ou você quer que ele fale, não, está tudo bem? É claro que a gente quer a verdade. A pessoa que a gente ama, a gente sempre quer a verdade dessa pessoa, não é verdade? A verdade não é verdade, né? É uma redundância aqui. E quando a gente fala das coisas sagradas, da Bíblia, dos assuntos de fé e salvação, é muito, muito importante a gente falar da verdade. Teve uma coisa que aconteceu, vai aparecer aqui no próximo slide para a gente, em Chernobyl. E Chernobyl, antiga União Soviética, lá em 1986, você lembra daquele grande acidente nuclear, né? Talvez você não lembre, você podia ter nem nascido ainda, quem sabe, nessa época. Eu já era menino aí nessa época. E eu lembro que alguém falava de Chernobyl, não sei direito o que era, mas era um acidente nuclear que aconteceu e as autoridades disseram, não, tá tudo bem, imagina, não precisam se preocupar. E aquilo ocasionou vazamento, sabe, de material radioativo, muita gente se machucou, a cidade precisou ser abandonada, até hoje ninguém mora lá.
aquele material radioativo está lá, e se as pessoas mudarem para lá, elas ficam doentes. E faltou a verdade impactou muito, muito a vida das pessoas. Nós vamos dividir o nosso estudo aqui em pedacinhos, tá? Esse primeiro pedacinho nosso, nós vamos estudar um pouquinho da palavra aqui, um pouquinho de um estudo, chama estudo indutivo da Bíblia. Um dia você vai entender mais o que é isso, a gente explica mais. Está lá em Atos capítulo 8. Pega a sua Bíblia e abra lá, por favor. Esse trecho vai também aparecer ali na tela para quem não tem Bíblia, mas se você tiver Bíblia, prefira a sua Bíblia, tá? Atos capítulo 8, está ali no Novo Testamento, é o único livro histórico do Novo Testamento. E vem falando aqui de uma passagem interessante sobre Filipe e o eunuco. O eunuco era um camarada muito importante, né? Lá da Etiópia, ele tinha ido em Jerusalém para adorar. Nós vamos ler dos versos 26 até o verso 40, tá bom? Atos 8, dos versos 26 até o verso 40. E é uma leitura, não é muito curta, mas dá para entender bem, tá bom? E aí, à medida que a gente for passando, a tela vai rolando também e você vai poder acompanhar ou na Bíblia Sagrada. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Para um pouquinho, a gente já volta. Se você olhar aqui, ele tinha ido a Jerusalém, ele foi lá para adorar. Então era alguém que era temente a Deus. Ele era um alto funcionário de uma mulher chamada Candace, era a rainha da Etiópia. Então ele era o ministro da fazenda, era a pessoa que era muito inteligente, muito sábio, não era um qualquer, não é? E aqui, olha que curioso, na época o legal era a pessoa não ler como a gente costuma ler sozinho, só com os olhos. Eles liam e liam em voz alta. Era chique isso, por incrível que pareça. Estou vendo gente aqui na igreja com a Bíblia, acompanhando com os olhos, mexe a cabeça ali. O que está acontecendo aqui? Você está fazendo uma leitura silenciosa. Na época desse texto, o legal era você ler em voz alta. E estava ele lá, lendo um trechinho do profeta Isaías, né, em voz alta. E agora o Espírito Santo manda Filipe, que era um dos discípulos. Isso aqui aconteceu depois de Jesus ter subido para o céu já. Já tinha morrido, ressuscitado, foi ao céu, prometeu voltar, né, e subiu ao céu. E a igreja começou a evangelizar, Filipe fez isso. E agora ele começa a correr, vai correndo ali do lado do eunuco e vem aquela pergunta, né? Você está compreendendo o que você lê? E agora vamos ver o restante da história aqui que diz aqui para nós. Verso 31. Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto dele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Até aqui. Que história, hein? Que estudo bíblico mais curtinho que foi esse, né? Aconteceu durante uma viagem, de uma forma mais inusitada que poderia acontecer. E vão aparecer algumas perguntas aqui para você, eu queria a sua ajuda, tá bom? Você coloca no chat aí as perguntas, você que está com a gente pode responder também, tá joia? Tá mais fácil que a gente se vê aqui, não é? Mas você que está de casa, eu não consigo ver você, mas você coloca no chat
e a sua resposta a essas perguntas. Vamos lá, preparado então para essas perguntas, para a gente discutir um pouquinho? Opa, fechou o meu aqui, deixa eu abrir de novo aqui. Ó. A primeira pergunta. Na hora da resposta, você coloca número 1, a resposta. Número 2, a resposta. Número 3, a resposta, se você tiver de casa. E aqui, se vocês quiserem responder ao vivo, pode ser. Quem tem mais facilidade para conhecer a verdade? Pessoas simples ou pessoas cultas e por quê? Puxa vida, hein? Vamos dividir em dois aqui? Quem que tem mais facilidade para compreender a mensagem de Deus, você acha? Pessoas mais simples ou pessoas mais cultas? Alguém aqui do auditório quer responder? Todo mundo? Então, na opinião de alguém do auditório aqui, da Ivone, viu, Ivone? Obrigado, viu? Todo mundo. E vocês aí, o que acham? Todo mundo também? Então, tá bom. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, como é que estão as respostas. Você sabe que o meu atrasa um pouquinho, né? Então, você pode ter respondido, até aparecer para mim, demora um pouquinho aqui. Mas já já a gente lê. A segunda pergunta, pessoal, vamos lá, abrir aqui a segunda pergunta. Somente ser alguém sincero já é suficiente para alcançar a verdade? E aí, hein? Não é? Alguém achou que não é aqui. E vocês aí, o que acham? Também não? Então, tá bom, vamos ver ali o pessoal de casa aqui que diz. E a número 3, a pergunta que aparece é: o eunuco de Atos 8 precisou de instrução para entender a profecia de Isaías. Aí está o pedaço, né? Se ele já era instruído, já que ele era um administrador financeiro do país, era uma pessoa inteligente, por que ele precisou de ajuda? Essa aqui apertou um pouquinho mais. Será que já tem alguma resposta aqui para a gente no chat? Deixa eu ver aqui. Ó. Ainda nenhuma resposta, vocês podem responder aí para a gente, tá bom? Mas, gente... Opa, uma resposta aqui. Porque ele lia, mas não entendia. Então, peraí, ele era culto, mas não entendia. Já respondeu até outra pergunta junto, percebeu? Gente, quando a gente fala dos assuntos triviais, seculares, não são assuntos maus, tá? Por exemplo, fala de matemática. Pode ser que tem gente que tenha mais facilidade para aprender, tem gente que tem menos facilidade, né? E alguém pode ensinar essa pessoa a entender um pouco mais. Um bom professor, uma boa professora se aproxima. Quando fala da Bíblia, tem um detalhezinho aqui. Todo mundo que estuda a Bíblia, todo mundo, tem ainda alguma noção. Existe um Deus no céu, Ele me ama, Ele morreu por mim, Ele tem uma norma para eu viver. Né? Mas, quando a gente fala de assuntos mais profundos, é muito bom a gente ter alguma orientação. Então, essas perguntas foram colocadas para dizer assim, ó, primeiro, se eu preciso de ajuda para entender a Bíblia, eu não sou pior que outras pessoas. Sabe, é normal a gente precisar de ajuda. E você pode usar, sim, a ajuda, a experiência de pessoas mais antigas na fé, mais experientes na fé, para ajudar a compreender muitos trechos. Eu me lembro que alguém dizia, lá vem eu com esse monte de pergunta de novo. Eu falei, que legal. Eu tinha vergonha, quando eu era mais jovem, de perguntar, eu guardava para mim. Não faça isso, não. Pergunte, tá bom? Indague e você vai saber um pouco mais. Agora, esse lance da sinceridade, viu? O que aconteceu? Olha, alguém respondeu. A Tatiane, obrigado, Tatiane, pela pergunta. Ah, Tati, eu tenho uma coisa para você aqui no carro, viu? Como mulher não é curiosa, ela não vai nem querer saber o que é, né? Mas você vai gostar, tá bom? Eu tive ontem na igreja, acabei esquecendo de deixar lá, mas depois a gente combina. Então, número 2, a Tatiane disse não. Então, não o quê? Não basta ser sincero, né? Às vezes, só a sinceridade pode deixar a gente completamente enganado. Obrigado, viu? Número 3 aqui, ela também respondeu, porque a palavra de Deus porque a palavra de Deus é preciso pegar um pouco aqui, um pouco ali, para ter um entendimento amplo. Muito obrigado, olha que legal. Não basta a gente dar uma olhada superficial. Uma olhadinha superficial não produz nenhum cristão sólido. Então é muito importante a gente buscar um pouco dessa ajuda. Brigadão, viu? Vamos avançar um pouco mais aqui? Daqui a pouco a gente lê de novo os comentários, tá? Gente, talvez alguns de vocês nunca tenham usado a Bíblia. Eu vim preparado aí para a gente trabalhar um pouco no que é a Bíblia. Está aparecendo uma imagenzinha da Bíblia aí na sua tela. Se você pega a sua Bíblia, ó, no comecinho dela, se você ir manuseando, logo no início, aqui na primeira página, deixa eu buscar aqui. O meu é na segunda página. Vamos lá, peraí. Essa daqui. Nós temos um índice.
Até dá um clique na tela, por favor, pessoal. Vamos ver se aparece. Isso aí, está aparecendo na sua tela. Logo no comecinho, o índice. Não é feio, não é pecado usar o índice, está aí para usar. Então, nesse que você está vendo aí, está aparecendo o nome do livro, a abreviatura, o número de capítulos e a página que ele está. Então, não sabe direito onde está. Vai no índice, procura, gasta ali 15, 20 segundos. Está na página tal. Você abre lá certinho e encontra o texto, tá bom? À medida que o tempo passa, você vai lembrar, opa, Pedro é lá no final da Bíblia. Olha lá o Levítico, é lá no começo. Malaquias é no final do Antigo Testamento. Vai ficando mais fácil à medida que o tempo passa. Clica lá mais um, por favor, pessoal. Vamos ver o que tem ali, ó. Ficou maior, agora é mais fácil de ver, né? A tela do celular é pequenininha às vezes. Então tá ali, ó, Gênesis, abreviatura GN, 50 capítulos, está na página 3. Deuteronômio, DT, abreviatura, 34 capítulos, página 181. Parece elementar, mas para quem nunca pegou a Bíblia é bom a gente ter essa informação. Vamos lá, mais um. Mais outro, isso aí está falando do mesmo assunto ainda, mais um, isso é do Novo Testamento, vamos lá. E aí, ó, a Bíblia é dividida assim. Aí está um pedacinho do Isaías, está o nome do livro. Esse número grandão que aparece é o capítulo. Ele é dividido em pedaços, esses pedaços chamados capítulos. E esses capítulos, por sua vez, são divididos em pedaços menores, chamados versículos ou versos. Não é versinho, tá? Tem uma pessoa que fala, vamos no versinho. Versinho é errado. São versículos ou versos. E aí fica mais fácil de a gente achar, tá bom? À medida que o tempo for passando, a gente vai trabalhando mais nisso. Vamos lá, mais um? Aqui, olha só, eu acho que aparece, espero que só apareça a pergunta. Está aparecendo só a pergunta, né? Para o pessoal de casa? Então, só a pergunta. Olha, a pergunta é, qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Está lá em 2 Pedro 1:21. Esse eu vou abrir a Bíblia com vocês. Os próximos a gente vai ler ali. Vamos, pessoal, daqui junto comigo abrir a Bíblia? 2 Pedro. Está lá no finalzinho. Se você não lembra, vai no índice. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. A pergunta é, qual era a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? Diz assim, ó. 1, verso 21. Diz assim. Vai aparecer ali na tela, num clique, o texto. Ó. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma... Perdão, estou lendo 20, tá? Vou ler o 20 e o 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos, a pergunta é, qual a fonte de inspiração dos profetas bíblicos? E como que ficou a resposta aí? Será que foi a filosofia? Aparece aí para você. Ou foram, de repente, ideias pessoais ou Espírito Santo? Qual que foi? Básico, né? Então vai ali, aparece em verdinho agora destacado para você aí, o Espírito Santo. Fácil, né? E o estudo da Bíblia tem que ser fácil, tá bom? Mas daqui a pouco complica um pouquinho. Vamos lá então. Pergunta número 2. Onde se origina a mensagem dos profetas? Está em Tessalonicenses. Tenta repetir aí, você de casa. Falou certinho aqui, né? Eu lembro de uma pessoa que falava, embolava aí o nome. Tessalonicenses foi uma carta escrita para a igreja de Tessalônica. E a gente que morava lá, Tessalonicenses. Primeira, Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Aparece aí na tela, tá bom? Então, daqui a pouco a gente abre a Bíblia de novo, mas eu vou ler aqui como está na tela. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Percebeu onde é que se originou isso aí? O profeta recebeu de Deus, e a origem dessa mensagem está até destacado aí na tela. Começou em Deus, né? Não foi na sabedoria humana, na experiência pessoal. O profeta teve uma mensagem de Deus. A Bíblia é a carta de Deus para o ser humano. Fácil, né? Até aqui? E básico. Então vamos lá. Essa daqui tem uma história interessante. Ó. Pergunta 3. Será que toda a Bíblia é inspirada, gente? Será que não tem um pedaço que o profeta colocou lá por conta dele? Vamos ver aqui, ó. 2 Timóteo 3,16. Vamos abrir a Bíblia nessa, só para a gente não enferrujar o dedo? 2 Timóteo 3, verso 16.
Se você que entrou com a gente depois, nós estamos na série Jesus, Restaurador da Vida. Hoje eu estou com você, com o pessoal aqui presente com a gente, mas em outros dias teremos mais pessoas participando, tá bom? Desse estudo, a gente vai ter um bate-papo, você pode deixar suas perguntas, aí, suas dúvidas no comentário. Alguns assuntos nós vamos ter estudos específicos sobre eles, tá bom? Outros dá para a gente responder agora também, tá joia? Gente, diz assim, ó, 2 Timóteo 3, verso 16. Diz assim, ó. Achou aí? Beleza. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o 17 até diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está destacado aí que toda a Escritura é inspirada. Não é o pedaço que eu gosto. Já viu aquela Bíblia? Tem uma Bíblia de promessa, né? Já viu? Ela vem destacadinho. O pessoal, o editor, ele foi lá e colocou destacadinho, pintadinho de uma cor diferente as promessas. Você sabe que eu nunca encontrei ainda uma Bíblia de repreensão? Deixa eu ver os pitos que Deus está me dando aqui. A gente não coloca, a gente parece que está inclinado, a gente gosta das promessas. Quem é que não gosta? Né? O Senhor é meu pastor, Ele vai me pastorear, vai cuidar de mim, da minha família, do meu trabalho, da minha saúde. Que coisa maravilhosa. Mas daqui a pouco vem aquela chamada de atenção mais forte. A gente às vezes, nessa parte eu vou pular. Não faça isso. Porque diz o texto que toda a Bíblia é inspirada. Para 4 coisas estão aí, né? Ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Você que é pai, você que é mãe, você só diz, meu filhinho, que bom que você fez isso, parabéns, você é legal, vou te dar um abraço. A gente dá uma chamadinha de atenção, não é? Será que é porque a gente não gosta? Claro que não, pelo contrário, porque a gente ama, a gente chama a atenção. Então, Deus ama a gente também e Ele coloca a gente no rumo. Fácil, né? Então, não é só o Antigo Testamento inspirado, não é só o Novo Testamento, mas toda a Bíblia. Maravilha? E a 4, tá aqui, ó. O que a gente deve buscar nas Escrituras? Vamos lá, então, ó. João 5, verso 39. Eu gosto de pedir para você abrir a sua Bíblia, sabe por quê? Uma coisa é a gente lê, eu sei que a Bíblia é inspirada, se ela for falada, se ela for projetada numa tela como a gente tem aqui, como você está vendo aí provavelmente no seu celular, mas quando você lê na Bíblia, parece que isso aumenta a convicção. Em algum dia, aquela tentação bate, aquela situação que, poxa, será que é assim? Não, é assim, eu já li. Eu li na Bíblia, estava lá, eu vi com os meus olhos. Então, faça isso, gente. Usemos a Bíblia, sabe? Nós somos o povo, o cristão deve ser o povo da Bíblia. E aqui em João 5,39, o que a gente tem que buscar nela? Buscar a revelação, né? Para saber como é que vai ser o futuro. Né? Eu quero saber, matar a curiosidade, vou buscar a bênção. Tá bom, pode buscar. Mas o principal está aqui, ó, João 5,39. Quem não tem Bíblia vai aparecer na tela aí também. Diz assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando aqui para um grupo de pessoas, dizendo assim, vocês estão examinando as Escrituras porque vocês sabem que ali vocês vão achar a vida eterna, né? E acha, porque elas falam de mim, é isso que Jesus estava dizendo. Então a gente busca na Bíblia a vida eterna. Eu não estou aqui para saber da história, só da história, né? Que legal, o povo de Israel atravessou o mar, depois passou no Rio Jordão ali, e teve aquele momento, caiu o maná do céu. Olha só, um rei foi constituído ali depois do Ezequias. Gente, é legal, faz parte. Mas o principal em tudo isso que a gente estuda é para encontrar a vida eterna em Cristo. Ok? Tranquilo, então? Buscamos a vida eterna. E agora, vamos fazer aqui uma pequena... Irmãos, vamos fazer aqui uma pequena pausa, tá? E enquanto você acompanha comigo, os próximos slides, o próximo vai aparecer para a gente uma linha do tempo. Só a linhazinha, deixa aparecendo para a gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que estão os comentários. Deixa eu ver se mais alguém comentou. A Jacira está assistindo com a gente também, né, Jacira? Que legal, viu, minha irmã? Deus te abençoe. A Alexandra está com a gente, boa noite. A Emma está com a gente também, boa noite. E temos outras pessoas, eu só sei que você está aqui se você falar oi, tá bom? Fala um oi que aparece seu nomezinho aqui e a gente pode mencionar você também, tá bom? Gente, nessa linha do tempo que aparece, nós temos ali umas datas, né? Se vocês quiserem clicar todos aí, tá bom? Aparecer o bloco todo aí fica mais fácil. Nessa linha do tempo, que aparece aqui na nossa tela, isso aí, ó.
você tem ali uma cruz. Naquela cruz é quando Jesus morreu. Se voltar para a sua esquerda um pouquinho, tem um pontinho. É quando Jesus nasceu. Não tem data ali, né? Então, tudo que foi escrito da Bíblia antes do nascimento de Jesus, nós chamamos Antigo Testamento. Veja bem, ó. Ele começou lá em mais ou menos 1450 a.C. e ele foi sendo escrito até mais ou menos 420 a.C. 420 é quase certo, até lá para trás é mais difícil fazer a conta, que é muito tempo, às vezes o ano não bate bem certinho. Então, ó, você vê que tem um período aí de uns 1000 anos, né? Um milênio para escrever o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, ó, depois da cruz, ele começou a ser escrito no ano 50. Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu no ano 31. Então, até o ano 50, passaram uns 20 anos mais ou menos, quando começou a ser escrito o Novo Testamento. Só para a gente interagir, escreve aí no chat. Por que você acha que demorou tanto para escrever o Novo Testamento depois de Jesus ter ido para o céu? Tá bom? Perguntinha para a gente discutir aqui e refletir. E o Novo Testamento ele foi escrito num período muito curto, num período de 50 anos. Isso aí não vem muito ao caso hoje, tá? Mas o Novo Testamento é composto de 27 livros, o Antigo Testamento de 39 livros. E eu vou fazer um desafio no final, tá bom? No final a gente faz o desafio, agora não. Mas alguns já até desconfiam o que vai ser, né? Eu já fiz na igreja uma vez aqui. Pessoal, o Antigo Testamento ele é chamado lei, ele é chamado lei e profetas, ele é chamado lei e profetas escritos ou Moisés e profetas. E nós chamamos Antigo Testamento. É tudo uma coisa só, tá? Quando Jesus, no Novo Testamento, fala o que dizem Moisés e os profetas, está dizendo o que está dizendo o Antigo Testamento. Tá bom? É isso aí. Tudo bem até aqui? Mais ou menos, se somar tudo aí, dá uns 1.600 anos o tempo que foi escrito, por gente que não se conheceu, que não conviveu tão junto, por pessoas que não tinham WhatsApp para se comunicar e falaram da mesma mensagem, falaram do mesmo assunto, tá joia? Então, vamos olhar aqui no chat se alguém colocou aqui a nossa resposta. Ninguém colocou ainda, né? Tá bom, então vamos aguardar mais um pouco. Mas prosseguindo aqui então para o próximo estudo, ó, quem era a palavra ou quem era o verbo, a pergunta número 5 que vai aparecer na tela da gente, descrito no Evangelho de João. Eu vou ler aqui como está na tela. Gente, esse texto de João 1, ele fala de forma escancarada sobre a divindade de Jesus. Vamos dar uma olhada juntos? João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Só pausa aqui, ó. Vamos parar no 4. Você notou? No começo de tudo era o verbo. Esse verbo estava com Deus. Então estamos falando de duas personalidades distintas, correto? E esse verbo também era Deus. Opa, peraí. Então Deus estava com Deus também. Então Deus estava com ele mesmo, com outra pessoa que também é Deus. Tá, mas quem que é esse verbo? Olha, a gente sabe aqui, ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então tudo que existe foi esse verbo que criou. Então, ele é um verbo criador. Ó, embaixo aqui, ó, nele estava a vida é oriunda dele. Vamos ver o próximo slide? Verso 14. Agora matou a charada, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Quem era então esse verbo, gente? Nosso Senhor Jesus Cristo. É a resposta que aparece ali, não é? Percebeu um detalhezinho? Que Jesus é o Criador. Quando eu era menino, eu achava que quem criou foi Deus o Pai. Só ele que foi lá, e mais ninguém. No Gênesis, a gente vê que a divindade estava junta. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? O Espírito pairava sobre as águas. Façamos o homem à nossa imagem. Se fosse só um, falava, eu faço a minha imagem, mas façamos. Estava ali presente a divindade. E esse verbo, pleno Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Né? É o verbo. Verbo. Por que é a palavra? Verbo, ele é uma tradução da expressão grega logos. Logos, o grego é a língua que o Novo Testamento foi escrito. E esse logos era Deus, a palavra é Deus. Que coisa maravilhosa é essa, né? De saber que Jesus sempre esteve presente com a gente. Jesus que é pleno Deus, ele se fez carne e habitou entre nós.
Salmo 33, verso 9, é a pergunta número 6. Que método Deus usou para criar todas as coisas? Eu vou agora com você no Salmo 33. Vamos lá. O Salmo é o maior livro da Bíblia. Vamos em outra classe falar um pouquinho mais de como a Bíblia foi formada, como que ela chegou até nós. É muito legal esse estudo. E enquanto isso que você está estudando com a gente, nós já descobrimos que a Bíblia foi toda inspirada por Deus. A ideia que está lá é a ideia de Deus, não é a ideia do profeta. E isso aí tudo que veio por intermédio de Jesus, não é? Jesus que é o verbo. Salmo 33, verso 9, diz assim, ó. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, gente, como é que método que Deus usou para criar as coisas? Foi pela palavra. Ele falou e as coisas começaram a acontecer. Eu falo e muitas coisas não acontecem. Para falar a verdade, a maioria não acontece. Mas quando Deus fala, tudo muda. Já imaginou Deus falando para a sua vida, filho? Passou, chega de sofrer. Eu vou te dar tudo aquilo que você está precisando. Eu vim trazer liberdade, abundância para você. Filho, você está carregando aí algo difícil, uma carga complicada de suportar, né? Tem uma pessoa que está com a gente aqui que falou que passou ontem um período muito triste, né? Mas Deus pode falar assim, ó, chega, eu vou tirar de você toda essa dor. Eu vou criar de volta, eu vou restaurar tudo aquilo que você perdeu. Que maravilha saber disso. Deus tem o poder de fazer isso com você e comigo. Então se aproxima de Deus. Deus é diferente de tudo que você já conheceu na vida. Na vida, a gente tem as leis da física, as leis do marketing, as leis da psicologia, as leis biológicas. A gente sabe mais ou menos como é que o mundo funciona. Mas para Deus é uma ordem maior, mais intensa. Então você pode confiar a sua vida a Ele, tá bom? Deus usou para criar lá na Bíblia, lá no começo de tudo. Ele pode usar para recriar tanto você quanto aquilo que você perdeu, te dar de novo essa plena abundância. E vamos então, agora, deixa eu ver aqui, mais algumas pessoas com um monte de gente dando like aqui, que legal, viu? Obrigado aí pela sua ajuda. Convide seus amigos, viu, para a gente assistir juntos essa classe. Acho que vai ser edificante para todos, tá bom? Todos os domingos, 19 horas. Vamos então agora para a próxima questão, é a penúltima, tá? É a questão número 7. Mateus capítulo 8. Lá em Mateus, Jesus está tendo um encontro com um centurião. Centurião era um líder de uma legião romana, de um regimento romano, com 100 pessoas. Por isso, centurião, aquele que cuida de 100. E ali nessa ocasião, quando esse encontro com Jesus aconteceu, no livro de Mateus, capítulo 8, versos 8 a 10, tem um pedacinho. Pergunta, o que o centurião disse a Jesus? Por que Jesus se admirou? Vamos ver aqui a resposta, está no texto da Bíblia. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. O verso 10 diz, Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Gente, o que Jesus encontrou aqui nesse centurião? Ele queria que o criado dele fosse curado. Senhor, cura meu criado. Tá bom, eu vou lá. Não, não precisa nem ir, não. Eu sei que se o senhor falar, já vai acontecer tudo. O que Jesus estava dizendo? Eu creio, o centurião dizia, eu creio que o senhor tem poder para fazer tudo. E tinha mesmo, Jesus é a palavra, a própria palavra, é o Criador, é pleno Deus, né? E esse homem que não era um israelita, ele foi lá e demonstrou uma fé gigantesca em Deus. Eu acho tão bonito essa parte do respeito ao sagrado, da fé no sagrado, a fé em Deus, por pessoas de diversas religiões. Esse curso que você está vendo é um curso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas é um curso sobre a Bíblia. E a Bíblia está além das portas da igreja. Você entendeu? A Bíblia vai além, vai para todas as pessoas. Gente que não tem religião, se você não tem religião e está assistindo a gente, é bem-vindo. Gente que é de outras crenças também são muito bem-vindos. Jesus, ele não veio salvar um CNPJ, né? A razão social é essa aqui. Não, Jesus veio salvar gente e você está entre as pessoas que Jesus veio salvar. Amém? Coisa boa saber, não é? A gente enche o coração de alegria. E para que isso aconteça, temos que fazer como o centurião, demonstrar fé, né? Olha, Jesus falou, não consigo, nem entre os meus filhinhos de Israel não vi tamanha fé.
falando, Jesus faz isso, e confiou completamente que as coisas iam acontecer. Confia a tua vida a Jesus também. Está com um problema aí quase insolúvel? Confia a Jesus. Tem uma pessoa que me ligou hoje, eu até fui visitar essa pessoa, está com um irmão entubado, assim, está muito triste, né? Por essa situação que está vivendo. Mas para quem que a gente confia isso? Para Jesus. Jesus, o Senhor cuida, por favor, disso. E entrega na mão dele, e ele vai certamente ouvir a prece, né? Jesus sempre cura, você sabia, né? Às vezes ele cura hoje, cura agora, às vezes ele cura depois, né? No dia da volta dele. Mas sempre a cura acontece para aquele que crê em Jesus. Eu conheço muitas pessoas que amam Jesus, pessoas cristãs, pessoas fiéis, que algumas não tiveram a cura que buscaram. Paulo não teve, você entendeu? Paulo, Senhor, tira de mim, olha, eu tenho esse espinho na carne. Jesus fala, minha graça te basta. Você vai ficar com isso, Paulo. E a gente não sabe as razões, mas Jesus esteve com Paulo até o final, né? E outras pessoas foram curadas. Então, assim, quero te lembrar, a cura não é sinal de autenticidade do milagre genuíno. A cura, queridos, é uma amostra grátis daquilo que vem pelo futuro. Qualquer coisa que acontecer, autoriza Deus a fazer, porque Ele é um bom pai, Ele sabe o que é melhor, tá bom? Vamos lá, quem mais está com a gente aqui? Vocês estão tímidos aqui, vocês não falam não, povo? Tem que escrever aqui no chat pra gente. Olha, temos 10 pessoas conosco agora, que legal. Que bênção, viu, ter você aqui com a gente. E nós estamos aqui no estudo Jesus Restaurador da Vida. Estamos aqui quase no finalzinho do estudo de hoje. Mas depois você volta o vídeo e você assiste inteirinho, tá bom? Gente, vamos então aqui para a próxima questão, caminhando para o final. A resposta dessa ficou assim, ó. O que o centurião disse a Jesus, porque Jesus se admirou. Então, que mediante a palavra de Cristo, seu criado seria curado, né? E se admirou da fé daquele homem. Tenha fé quando busca a Deus. E a última questão de hoje, que é a número 8. Como Jesus interpretava as Escrituras. Se você prestou atenção no começo, você vai ter facilidade de entender. Se não prestou, eu vou fazer uma recapitulação já, tá bom? Lucas 24, essa eu vou abrir aqui com você. Lucas capítulo 24. Se você não tem Bíblia, não se sinta menor, tá bom? Vai aparecer o texto aí também. Mas é para ver a Bíblia, viu? Tem que ver na Bíblia lá, que é muito importante. Sabe por que é importante? Não é ego meu, tá? Você abrindo e manuseando a Bíblia, você vai aprender a mexer nela, vai ficar destro, habilidoso. Olha que promessa. Hoje eu visitei uma família e a gente leu um trechinho das Escrituras, ela pegou uma canetinha e começou ali a circular, né? Uma caneta, aquelas que destacam um pouquinho, e marcava esse estudo precioso. E quando ela foi abrir de novo, não, eu marquei com a caneta de tal cor, ela sabe onde está. Mas olha, tem alguém de uma caneta verde aqui também. Você marca também, minha irmã? Que legal, é legal para a gente achar, não é? Lucas 24, 27, a pergunta, como Jesus interpretava as Escrituras, diz assim, ó, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, peraí, como é que Jesus interpretava? Ele começou por Moisés e os profetas. Você que prestou atenção, escreve no chat aí. O que era Moisés e os profetas? Se você assistiu desde o começo, você vai saber. Eu vou ficar com o chat aberto aqui, vamos ver quem vai responder primeiro. E aqui está, vamos ver a resposta que a gente tem, tá? Ó, Jesus começou com Moisés e os profetas. Eu acho que está com problema aqui meu chat, viu? Não está atualizando faz um tempo. Deixa eu ver aqui. Ai, tem um monte de resposta aqui, olha. E eu estava travado ali na tela, desculpa, gente. Deixa eu puxar aqui, ó. A Val está com a gente. Boa noite, Val. Que legal, hein? Fiquei feliz de ter ido ao seu lar ontem ali, naquela tarde ensolarada, né? Que gostoso foi. O Adventistas Guarituba, eu sei quem que é, está respondendo aqui pela igreja, né? Olha, é você, né? Ilse Marsolic, boa noite. Boa noite, Ilse. Quem que é? Kiki. Puxa vida, olha um apelido aqui, né? Amém. Tá bom, amém para você também, minha irmã. Deus abençoe. O irmão, né? Não sei se é. Que mais? A Marta Martinha, é assim que ela está no Facebook aqui, né? Tudo bem, Marta? Que legal, viu? Que você está com a gente ainda, né? Mas ninguém respondeu ainda a minha pergunta, viu? Quero a resposta aqui, ó. O que era Moisés e os profetas? Ah, não lembra, né? Então vamos voltar lá? Vamos dar uma olhada que a resposta está aqui no slide, tá? Clica aí de novo para a gente, vai aparecer na tela aqui aquela linha do tempo que a gente pôs. E quando aparecer aqui na sua tela, você vai ver o que era Moisés e os profetas, tá? Já aparece aqui, já aparece ali para a gente, ó. Lá no finalzinho, lá embaixo, ó. Moisés e os profetas, uma referência ao
Antigo Testamento. Com isso em mente, lê de novo o texto, 24 e 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que Jesus fez, irmãos? Ele pegou o Antigo Testamento e estava falando para os discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam ali entristecidos porque Jesus tinha morrido, eles tinham perdido a esperança. Jesus estava com eles estavam tão abalados que eles não sabiam que era Jesus. Nem reconheceram. Viram Jesus pela última vez machucado, né, ferido, inchado, ensanguentado, e agora Jesus ressurreto, andando com eles ali, e eles nem perceberam. E olha, vocês não entenderam nada, né? Deixa eu mostrar para vocês, ó. O que diziam as Escrituras a meu respeito? Ele começou por Moisés e os profetas, pelo todo o Antigo Testamento. Por que Jesus não usou o Novo Testamento? Essa é fácil, hein? Arrisca aí. Por quê? Isso aí, porque não estava escrito ainda, né? Olha na linha do tempo ali, ó. Ah, não está a linha do tempo? Já assumi. Isso, ali, ó. Olha lá na linha do tempo. O Novo Testamento foi escrito depois de Jesus. E a pergunta que ficou, por que o povo demorou para escrever o Novo Testamento? Ninguém respondeu aqui, eu estava doido para dar um brinde, hein? Olha, não vou dar um brinde, vou guardar, vou levar embora o meu brinde. Deixa eu atualizar aqui, ó, vamos ver se aparece aqui. Pam, 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 ninguém respondeu, hein? Puxa. Olha, tem gente assistindo a gente do Chile, de Temuco. Poxa, então aqui que legal, hein? Cristina... Deus te bendiga, acho que é assim que fala em espanhol, né, Cristina? Que legal. Estamos alcançando longe, hein? Sabia que eu tive ali na região, né, uma vez, faz muitos anos, em Pucón também estive, em Rancagua, em Santiago. Que legal, hein? Que bênção ter você com a gente, que a palavra chegue até vocês. Ficamos honrados e felizes. E pode vir passear aqui no Brasil, no estado do Paraná, em Piraquara, tá bom? Vamos receber vocês com carinho aqui. Que legal. Ninguém respondeu ainda, né, meus irmãos abençoados? Então, vou falar. Por que demorou? Gente, imagina, a promessa era, filhos, eu vou morrer e vou ressuscitar. E aí Jesus ressuscitou. E apareceu para um monte de gente e foi para o céu e falou, contem para os outros que eu vou voltar e quando eu voltar eu vou levar vocês para o céu. E o povo saiu a evangelizar. Começaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, o camarada que ouviu isso, um discípulo lá que ouviu, que viu Jesus ressurreto e anunciar, você acha que ele escreveu uma carta para o vizinho dele? Vizinho, tem uma coisa para te falar, vem cá. Jesus, ele ressuscitou, foi para o céu e vai voltar. Você tem que aceitá-lo e receber ele com fé no coração. E olha, ele saía falando por todo lugar que ele ia. Enquanto ele ia anunciando o evangelho. E é como a gente pode fazer. Só que o tempo passou e eles começaram a ficar mais velhinhos. Começou a mensagem, precisava chegar em lugares distantes. Eles começaram então a escrever. E por isso que demorou um bocadinho, tá bom? E é o tempo das obras da antiguidade. O Novo Testamento é o mais curto entre o tempo da finalização do ministério de Jesus na Terra até começar a história. Então nós temos ali poucos anos, 20 anos, 30, 35, alguns falam, é difícil ir cravado. Mas tem escritos que são 200 anos. Né? E o pessoal fala, não, realmente aconteceu porque o historiador tal falou, e tudo, mas tem 200 anos de espaço. A Bíblia é o que menos tem. E é a obra mais bem documentada da história. Tem uma obra aí, se eu não me engano é a Ilíada de Homero, ela diz que existem acho que uns 40 exemplares no mundo. Então ninguém duvida que isso existiu, porque tem 40 espalhados por aqui e por ali. A Bíblia tem quase 12.000 exemplares antigos espalhados em tudo que é canto e eles se complementam, são iguais ali, entendeu? Ninguém duvida que existiu aquele primeiro, a gente vai entender mais para frente. Mas é por isso que demorou, tá bom, gente? E aqui nós estamos finalizando o nosso estudo. Graças, olha que legal, eu não sei como é que fala de nada, né? Mas graças também para você, viu? Deus abençoe. E, gente, vamos voltando aqui para o finalzinho. Ó, Jesus, então, começou por Moisés e os profetas, ele usou o Antigo Testamento. Se Jesus usou, você pode usar eu também, tá bom? Você vai entender por que a gente está dizendo isso lá mais tarde. E fica uma pergunta, que mais chamou sua atenção nesse estudo? Coloca no chat para a gente aí. Vocês que estão com a gente, o que mais chamou a atenção de vocês nesse estudo? Gostariam de comentar? Ampliou um pouquinho aí o conhecimento? Que legal, hein? Que benção. Tem mais, viu? Tem mais e não perca os próximos encontros, né? E vocês, tem alguma coisa que chamou a atenção? Ok, que bom, né?
E, gente, para pensar, tem ali, ó, a tua palavra é a verdade. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E será que a gente está buscando a verdade nas fontes erradas? Tem gente que é educado pelo Facebook e pelo WhatsApp, você sabia? Isso é triste, gente. Não é errado você ter WhatsApp, eu tenho. Não é errado ter Facebook, eu tenho também, talvez você tenha. Não é errado rede social, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem gente que é educado por videozinho que circula no WhatsApp. Ah, meu vizinho manda um vidinho da Bíblia tão bonito. É legal, mas estude a Bíblia. É na Bíblia que a gente encontra a vida. É esse livro aqui, ó. Então leia um capítulo por dia, meio capítulo por dia, se for o caso, mas leia, tome um proveito das Escrituras na sua vida. Isso é muito importante na vida do cristão, tá? Não busca a verdade em lugares errados. Você já viu aquele ditado que papel aceita qualquer coisa? A internet também, viu? Qualquer coisa que você pôr lá, aceita, tá bom? E conhecereis a verdade vos libertará. E, queridos, para pensar o que é mais importante para você. Eu vou deixar com você agora o vídeo de uma pessoa que você conhece. E ele vai encerrar esse estudo para nós, tá bom? No finalzinho a gente vai fazer uma oração juntos. Então, fique conosco com esse vídeo do pastor Luiz. Que maravilha, né? É muito bom estudar a Bíblia juntos. É ou não é? E eu quero agradecer a essa pessoa que está do seu lado, esse instrutor, professor ou professora, né? Que está dando o estudo bíblico, fazendo com você esse curso. Muito obrigado. Eu queria que você soubesse que essa sequência de estudos estamos fazendo em parceria. Eu estou aqui, mas do seu lado tem uma pessoa especial, que é a minha dupla missionária. Então nós estamos fazendo junto com você esse estudo da Palavra de Deus. E assim todos nós vamos crescer mais e mais na fé e na esperança. Você sabe que antigamente, a gente quando ia dar o estudo bíblico não havia rede social, não havia internet, nada disso. E a gente obviamente usava a Bíblia Sagrada, somente a Bíblia. E hoje não mudou, a gente continua usando a Bíblia também, e única e exclusivamente a Bíblia, claro. Mas com a chegada da comunicação das redes sociais, a gente pode usar também esse material, o celular, um tablet, né? Um apoio para a gente ampliar ainda mais o conhecimento, a profundidade do estudo da Bíblia. Por isso eu tenho aqui um tablet e a Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje você percebeu a importância de ter um alicerce espiritual. É ou não é verdade? Por exemplo, logo no início do estudo, nós analisamos um pouquinho sobre a história de Filipe e do etíope, o eunuco. E você viu que esse etíope eunuco lia a Bíblia e não entendia. Aí Deus mandou Filipe para ajudá-lo a entender. É justamente isso que está acontecendo aqui. Ou seja, tem alguém do seu lado, e eu aqui também, formando aí essa dupla missionária, justamente para estudar junto com você a Bíblia, para explicar coisas da Palavra de Deus para o seu coração. E uma dessas coisas é que a Bíblia Sagrada foi inspirada pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1:21. E também uma outra coisa importante é saber que Deus falou conosco pelos profetas e pelos apóstolos, mas Deus também fala conosco por Jesus. Jesus, quando esteve na terra, era a revelação do nosso grande Deus. E hoje nós temos nas mãos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E aqui tem dois textos importantes que eu queria citar para você. O primeiro está aqui no Evangelho de João, no capítulo número 1. Pode abrir sua Bíblia aí comigo? João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 e depois o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bem, esse texto usa a expressão verbo. Numa outra versão da Bíblia, no lugar da expressão verbo, tem a expressão palavra, mostrando que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas para entender melhor esse verbo, essa palavra, temos que ir para o verso 14. E o verso 14 fala assim: e o verbo, ou a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Eu pergunto para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que está sozinho, para você que está num grupo de estudos, num pequeno grupo, numa classe bíblica, numa igreja, não importa onde você se encontra, eu pergunto a você: quem é que se fez carne e habitou entre nós? Foi Jesus? Claro, foi Jesus. Como já estava profetizado em Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2, e confirmado em Mateus, capítulo número 1, de 20 em diante. Ou seja, foi Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é o Verbo de Deus. Jesus, portanto, é a palavra encarnada de Deus. E assim como Deus na criação usou a palavra para criar todas as coisas, dizendo haja luz e houve luz, dizendo produz a terra ervas verdes e a terra produziu, foi o mesmo Deus e a mesma técnica que Deus usou quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus dizia assim para o cego: vê, e o cego via. Para o paralítico: levanta-te e anda, e o paralítico levantou e andou. Para o leproso: fica limpo, e ele ficou. Ou seja, a palavra foi usada para criar e para restaurar. Jesus é essa palavra. Jesus é esse verbo. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus deve ser o centro da sua e da minha vida. Amém? E esse mesmo Jesus, que é tudo isso que eu acabei de falar para você, nos apresenta uma revelação surpreendente aqui, em João 17, verso 17, que fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso. Se você estudar a Bíblia, se você aceitar Jesus, se você andar nos passos de Jesus, eu tenho certeza que você vai ter um alicerce tão forte, que você vai ter uma fé tão robusta, que você vai ter uma vida espiritual tão consistente, que podem vir os terremotos, como aquele da China, que podem vir os problemas, os embates da vida. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, porque com Jesus nós somos mais que vencedores. E para estar em Jesus e ser mais que vencedor, é preciso estar firmado na palavra. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus abençoa. Estou falando para você que está passando por uma depressão profunda, para você que está vivendo uma síndrome do pânico, para você que está vivendo uma perda na família, para você que está sofrendo com o seu casamento, para você que não dorme bem à noite, para você que sente que a sua vida está em ruínas. Jesus pode restaurar sua vida. A palavra de Deus pode restaurar o seu caminho, o seu coração, os seus pensamentos e as suas veredas. Confia nele, abra o coração para ele, entregue sua vida completamente para ele, e você vai ser uma pessoa mais feliz, mais abençoada e vitoriosa. Amém? Concorda? Concorda comigo? Levanta a sua mão aí e diga: pastor, eu concordo, eu creio nessa palavra. Muito bem, meus parabéns. Então é o seguinte: esse instrutor que está do seu lado, esse seu amigo que está do seu lado, ou essa amiga que está do seu lado, que agora trabalha comigo como uma dupla de estudos bíblicos, essa pessoa vai te dar todo o suporte, toda a orientação. Conversa um pouquinho mais entre vocês e confirma a sua decisão pela palavra e por Jesus Cristo. E tem mais: fique atento nos detalhes do curso, se inscreva, receba mais mensagens, amplie seus conhecimentos. E durante a semana, você tem uma tarefinha. Vou deixar uma tarefa de casa para você. Uma tarefa para comunhão, uma para relacionamento e uma para missão. Faça essa tarefa, cresça na fé, cresça em Cristo. Seja uma pessoa abençoada e mais feliz. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque tomamos uma importante decisão: estudar mais a Bíblia, conhecer melhor a Jesus e ter uma vida alicerçada em Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Que gostoso, não é? Foi estudar a Bíblia, que legal estar com você aqui. Nós íamos orar juntos aqui, o pastor já orou finalizando ali para a gente esse encontro tão interessante, tão instrutivo para nós. E eu gostaria de agradecer você pela sua presença. Eu queria também que
você colocasse aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nós temos o objetivo de fazer com que mais e mais pessoas conheçam da palavra, que a palavra transforme o nosso coração. E como toda classe, toda escola, tem lição de casa, gente. A lição de casa é memorizar na sequência os livros da Bíblia, tá bom? Se você conseguir, você vai entrar, em contato com a gente, nós temos um prêmio para você. Mas não vale enrolar a gente, viu? Que a gente não tá de longe aqui. Você vai memorizar os livros, vai gravar um vídeo olhando ali no celular e falar para a gente, tá bom? E para o primeiro conseguir fazer isso, nós temos um prêmio preparado para você. Deus te abençoe muito, que a graça de Cristo te acompanhe durante essa semana em toda a sua vida. E oração nunca é demais, né? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai amado, Pai bondoso, agradecemos pelo estudo que tivemos hoje. Agradecemos porque a Bíblia fala ao nosso coração e o Senhor pensou em nós e a deixou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância em Ti. Eu peço que a Tua graça acompanhe cada um dos amigos presentes aqui conosco, que leve debaixo da Sua proteção para o seu lar. E peço também, meu Deus, que o Senhor abençoe essa pessoa que nos acompanha pelas mídias sociais, que o Senhor esteja sustentando os Teus filhos. Dá a Tua graça, dá a Tua paz, dá-nos uma boa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e não se esqueça, na terça-feira às 20 horas nesse canal, vamos estudar o Apocalipse, tá bom? E na quarta-feira teremos nosso culto regular também às 20 horas. Um forte abraço e até lá.